tecnologia, estamos aqui de volta com mais um Ravex Talking. Obrigado a todos aí que têm acompanhado as nossas publicações, os nossos programas, marcando no sininho lá para quem gostou, né? Recompartilhando com os seus amigos ali. Realmente a gente está vendo muita interação em todas as nossas publicações e ficamos felizes aí que os nossos conteúdos estejam ajudando vocês aí no seu dia a dia. E hoje eu estou aqui com o Rodrigo Clausen, o cara que está fazendo hoje a publicação de um outro programa de podcast, que é o Papo Sem Fronteira, mas tem um conhecimento extraordinário sobre telemetria. Achamos, olha, esse cara tem que contar um pouquinho a sua história, mas tem que mostrar como atingir resultados, ou seja, como trazer toda essa tecnologia que a Ravex está desenvolvendo hoje, como transformar ela em resultados financeiros dentro da tua operação. Rodrigo, obrigado aí por acreditar aí na nossa parceria, por estar aqui como convidado dessa vez, né, para participar aí do nosso Ravex Talking. E com toda certeza vamos ter hoje muito conteúdo, né? Pena que é apenas uma horinha apenas para a gente transmitir. Então, com toda certeza, vamos ter que fazer mais um ou dois programas só para se aprofundar nesse tema e conseguir realmente transmitir essas informações para os nossos convidados. Legal, Jair. Obrigado pelo convite, né? É sempre gratificante estar aqui na Ravex. É uma empresa que tem o calor da acolhida de uma família. Obrigado pela oportunidade e vamos tentar passar um pouco do conhecimento que a gente aprendeu ao longo dos anos aí para os nossos telespectadores. Vamos sim. E esse aqui vai ser um programa um pouquinho diferente, né? Ou seja, o normal ali a gente contar um pouquinho da história, isso, aquilo. Aqui vai ser um programa totalmente técnico, ou seja, vamos esmiuçar as informações que vêm dos equipamentos, como trazer resultado. Falando em telemetria, então, basicamente para o entendimento de todos, informações telemáticas são informações precisas oriundas de equipamentos, de máquina, quer dizer que aquela informação eu posso confiar porque aquela é uma informação gerada eletronicamente pelos aparelhos que você está conduzindo. Essas telemetrias hoje vêm dos veículos a combustão, exemplo aí das marcas Volvo, Scania, Mercedes, Iveco, Volkswagen, todos os caminhões a combustão normal, eles possuem um barramento, uma rede interna chamada barramento CAN. E esse barramento CAN, ele traz inúmeras informações de como está a condução daquele veículo. Quer dizer, se ele está em movimento, se ele está parado, se ele está com o motor ligado, se o motor desligado, se ele está com a faixa de RPM adequada ou não para aquele momento que ele se encontra, quantas horas ele ficou rodando, quantos quilômetros ele rodou, ou seja, diversas informações que apontam o real desempenho daquela máquina, se realmente ela está funcionando adequadamente. Só que a telemetria não vem mais só dos veículos a combustão. A gente tem a telemetria dos veículos elétricos, que é muito importante. Quer dizer, conforme aquilo que eu planejei, eu vou deixar o meu caminhão elétrico ali parado no meio da rodovia. Vou precisar de um guincho ali, porque eu não organizei adequadamente a minha visão do plano de entrega versus a capacidade que aquele equipamento suporta rodar. Então, nós também temos que fazer a leitura desse caminhão elétrico. Mas a gente lê também máquinas da linha verde amarela, quer dizer, patrolas, colheitadeiras. A gente lê também equipamentos de segurança, como geradores, quer dizer, onde é que está esse gerador? Quantas horas ele está rodando? Eu preciso fazer a manutenção preventiva dele ou não? Tem algum alerta de problema, anomalia? Assim como a gente lê também máquinas de refrigeração, marcas como Frigo King, Thermo King, Carrer, eu consigo também ler o barramento CAN deles e dizer como é que está o aparelho de frio. E também consigo fazer a leitura das carretas no EBS, agora, nova tecnologia obrigatória a nível de legislação que já venha de fábrica instalada, eu também tenho um barramento. Então, todas essas informações são telemetria. Agora, como transformar esses dados em ações de correção, em resultado financeiro? É isso que nós vamos debater um pouquinho agora com o Rodrigo, né? Mostrando uma apresentação ali de todas as possibilidades, né? Quer dizer, aonde a gente pode ganhar, que são inúmeros pontos que a gente não vai conseguir tratar todos eles hoje, né? Mas alguns deles, aqueles que mais são relevantes e que são de fundamental importância,
como que um profissional de telemetria deve fazer a leitura das informações daquilo que o equipamento Ravex transmite para o seu dia a dia. Deixa a palavra contigo então, Rodrigo, já demonstrando, iniciando essa apresentação ali, onde eu estou vendo ali inúmeros indicadores, né? E já vejo só pela quantidade de indicadores a dificuldade que deve ser um profissional especialista nisso, né? Então já me fala um pouquinho desse histórico para chegar nesse nível de qualidade, nessa interpretação que realmente traz o resultado para as operações. Jair, a telemetria é muito mais antiga do que a idade moderna, né? Da mecatrônica, né? Desse nível, esse nível muito desenvolvido das informações, como a gente vem vivenciando em vários setores ao longo dos anos, né? Eu tive acesso à telemetria na década de 90, através de uma empresa chamada Netos Engenharia, né? Quando ninguém falava ainda falava em consumo de combustível, na época era 268 centavos o litro do diesel. E essa empresa, ela era uma empresa que aparelhava os caminhões da Mercedes-Benz, para fazer todo o lançamento de um produto novo ou testar a durabilidade dos materiais. Então, naquela época, já se tinham sensores e atuadores, né? E esse veículo ia para um circuito fechado e iam fazendo-se vários testes. Então, ele fazia determinada carga de horas em determinada velocidade, né? Subindo, descendo a Serra de Santos, simulando operações de Diz que estrada. a telemetria existe desde 1990, já tinha empresas trabalhando em cima disso, mas não tinha essa parte eletrônica que que vem hoje do barramento CAN automático, mas sempre existiu as unidades de medida, seja com sensores externos ali ou barramento. Isso, por exemplo, né, naquela época tinha bomba injetor e bico injetor e a injeção mecânica, né, direta de combustível. Então tinha que equipar com sensor para poder medir a vazão e medir isso milimetricamente a vazão. Hoje nós temos as unidades injetoras que são interligadas ao computador de bordo do veículo e o computador de bordo dá no ml quantos litros foi consumido ou economizado. Então, desde essa época, eu tive acesso, então, na década de 95, e eu fiz o primeiro programa de formação de motoristas em 95, foram 12 motoristas que puxavam combustível. E naquela época, representou quase 35% de economia de combustível no veículo, e as derivações de aplicar todos os conceitos de direção econômica, defensiva e preditiva resultaram numa economia de 137% no consumo de manutenção e no consumo de pneus. Então, aplicar os conceitos de direção econômica, eles não estão vinculados diretamente só ao consumo de combustível, mas ao consumo de combustível, ao consumo de manutenção e de pneus. Você bem sabe, né? Você vai fazer a telemetria aí da Scania na Copa Truck, e você sabe que medindo essas variações de exigência da máquina, chega num ponto que ela tem um alto grau de ruptura. E isso acontece no caminhão da estrada, isso acontece também no carro, isso acontece no avião, no trem, né? Todos os veículos a combustão podem receber esse mesmo conceito, né? E vão se traduzir nos mesmos resultados aplicados às particularidades de cada segmento, de cada modal de transporte. Então, essa experiência que você está trazendo hoje não é de uma leitura da tecnologia de agora, do barramento CAN, do caminhão 2025 que está sendo lançado. Quer dizer, desde 1990, você trabalha identificando todas essas unidades de medida que trazem o desempenho. Isso. Desde a década de 90, trabalhando dados, informações, trabalhando como um instrutor ou como um motorista qualificado, porque eu também fiz muito do jeito errado, né? Eu trabalhei com máquina no lavoura, meu pai sempre tentava entender porque eu gastava mais combustível do que ele, né? Hoje eu sei por quê, mas nem ele sabia na época por quê. Isso está no modelo, na forma de conduzir o veículo, né? E isso gera uma... E também, como eu fui mecânico, né, fui chefe de oficina, eu consigo entender a estrutura do motor, a estrutura da transmissão, diferencial, da suspensão e quais são os efeitos, né, da velocidade e da exigência ou de torque ou de potência da máquina acima dos limites de economia. Né? E isso traduz, essa leitura se traduz em dezenas de informações, né? Hoje você está integrado aí a milésimos de segundo, imagine o volume de dados que tem, né? E a precisão do volume desses dados, e esses dados em mãos habilidosas, bem trabalhados, bem medidos, bem mensurados, consegue dar o norte exato de quanto combustível
né? Está sendo economizado, de qual é o valor monetário disso e principalmente agora nos dias atuais, de quantas toneladas de CO2 você deixa de emitir e vai precisar deixar de compensar a curto prazo de tempo, que 2026 é a data limite. Perfeito, perfeito. Falamos num dos nossos programas ali, né, do Papo Sem Fronteira, com o ESG ali, né, sobre a emissão do CO2, a complexidade que é, e é uma lei que veio para ficar, e muita gente está ainda desatenta ao assunto aí, né, que vai preocupar, né? Então, parte das soluções aí já estão vinculadas a esses modelos de trabalho ali, com a eficiência na parte de telemetria. Isso, e aí essa oportunidade que você abriu através da Ravex, né, de nós podermos ler as informações que a Ravex tem como tecnologia de telemetria, né, trouxe a essas reflexões, aí nós colocamos toda essa abordagem operacional, digamos assim, né, de conhecimento, né, e esses resultados, né, vários deles são provenientes da leitura do barramento CAN do equipamento Ravex que está integrado aos veículos. E você disse uma coisa muito, muito interessante, porque nós vemos a telemetria só como telemetria, mas a telemetria ela tem uma outra contrapartida agregada, né, ao resultado que nós às vezes não percebemos, né? Que é uma operação logística eficiente. Você deu até o exemplo do veículo elétrico, né? E quando se faz uma operação logística eficiente, você está economizando o quê? Combustível, manutenção, pneu e menos CO2 emitido. E dependendo da forma como você planeja essa operação logística, ela pode resultar em mais ou menos resultados provenientes da aplicação da direção econômica defensiva e preditiva. Então, quando nós falamos em tecnologia, né, e não para por aí, uma boa gestão da jornada de trabalho do motorista, né, que eu sei que a Ravex faz muito bem, e também, principalmente, como é uma empresa de soluções logísticas, e não tem nada a ver só com rastreamento, né? O rastreador é a forma como, uma das formas, né, a forma como essas informações vêm, e vocês são especializados na cadeia logística como um todo, né? Essa é a especialidade da Ravex, né? A interligação disso é que gera muito mais resultado e potencializa. Por isso que eu sempre falo que empresa tem que ser tratada como empresa. Porque senão um setor vai tratar manutenção, um setor vai tratar motorista, um setor vai tratar logística, outro setor vai tratar jornada de trabalho do motorista, quando na verdade é uma coisa só. Perfeito. Então, o presente estudo que a gente vai conversar hoje são casos reais que estão acontecendo dentro da operação dos clientes que têm telemetria Ravex. Todos os dados que a gente tem transmitindo, tu fez uma análise, um estudo e consegue apontar em que nível eles estão de qualidade, ou seja, se realmente eu estou com a operação eficiente ou não. É isso que nós pretendemos demonstrar então no podcast de hoje. Isso mesmo, são dados provenientes da tecnologia Ravex, em especial, que nós depuramos e trabalhamos ele, porque tem toda essa inteligência por trás, né? Por que às vezes a telemetria não dá resultado nas empresas? Eu tive uma experiência há pouco tempo em que a telemetria estava implantada há mais de ano na empresa e não era usada. Porque o empresário às vezes não sabe como traduzir aquele insight. O que é fazer 18% de inércia ou 18,19% de inércia? O que representa isso? Isso é um dado. O que significa ter 200 pisadas de freio a cada 100 km e fazer 190? O que é isso? Ele fica imaginando o estresse para o motorista, o esforço, mas ele não consegue matematizar isso. E o que nós estamos tentando fazer hoje aqui é trazer essa riqueza de informações, né, em resultados práticos, dinheiro. Né? Quanto é de dinheiro, quanto é de combustível, quanto é de pneu, quanto é de manutenção. É isso que nós estamos ligando. E isso só acontece em mãos habilidosas que conseguem entender, porque você tem que muitas vezes se colocar na condição do motorista, muitas vezes tem que se colocar na condição do mecânico, você tem que se colocar na condição do projetista do motor. Por que foi projetado daquele jeito? E aí, a partir disso, de que forma que eu trago isso para a operação, que eu opero o meu veículo, e aí isso reverte em resultado significativo, rápido e significativo.
Muito bem, então vamos para a prática, né? Vamos ver então o que que a gente vai analisar aí no caminhão, o que que é possível, né? Então já temos aqui em tela aí alguns temas aí a serem abordados. Vai ser impossível tratar todos eles, né? Alguns para mim é do meu conhecimento, que está lá no painel do meu automóvel, mas tem muita coisa ali que a gente desconhece. Então você disse que todos esses indicadores, quer dizer, o RPM, inércia, custo de manutenção preventiva, freada brusca, excesso de velocidade, velocidade na chuva, velocidade em curva, todos esses itens criam um resultado que no final é eficiente ou é ineficiente, mas que determinados gatilhos ali é que fazem a diferença muito mais que a velocidade, né? Quer dizer, não adianta eu andar sempre dentro da velocidade se eu fico acelerando e freando a todo momento, se eu não troco a marcha no momento adequado. É mais ou menos essa linha de visão que a gente quer chegar, ou a maneira que você pensa é diferente? Agora você é o professor aqui, me oriente qual é o caminho que a gente tem que chegar para eficiência. Quer dar uma explanada desses tópicos, o que, que é importante, ou vamos direto para os dados para ver como fazer na prática? Assim, Jair, dentre esses tópicos que estão aparecendo na tela, tem alguns que representam mais resultado a curtíssimo prazo, né? Desde que aplicado aos fundamentos. Né? Inércia, por exemplo, é um deles. Pressão do pé no acelerador é outro deles. Né? E eles, somados, representam muito dinheiro na mesa que às vezes não é percebido pelo transportador, pelo operador logístico, pela própria indústria quando tem veículos, né? E quando eu falo em veículos, eu falo em veículos de distribuição, eu falo em carretas, eu falo em carros dos representantes, por exemplo, né? Eu falo, por exemplo, dos veículos locados de uma localiza para uma usina de cana-de-açúcar, né? Todos esses todas essas empresas podem ser beneficiadas de forma direta com o que eu vou explanar aqui. Né? Nós fizemos uma reflexão sobre direção econômica, né? Sobre a preventiva e preditiva, e isso foi aplicado em trens. Né? E ao que me chegou a conhecimento, representou 500 milhões de dólares de economia de combustível. Eu fiz um trabalho para um armador e nós evidenciamos o que significaria em termos de custo dar full speed no navio, que é força máxima, para cumprir o schedule da próxima parada. É gigantesco o resultado. E quando a gente traz isso para a reflexão do nosso carro, eu escrevi até alguns artigos sobre isso, eu testei um mob esses dias, é exatamente igual o resultado. Se você aplicar os fundamentos, você vai ficar lá entre 20%, 30%, até 40% de economia de combustível, sem falar em todos os agregados. Né? E agora eu vou entrar, então, numa contextualização para poder nivelar conhecimento, né? E a partir dessa contextualização nós vamos entrar em assuntos mais específicos, né? A contextualização vai se dar em cima da rotação, como é que funciona o dante de serra na troca de marchas, né? E como é que fica a relação, né? Porque quando eu falo que eu vou ter que dirigir de forma econômica, eu vou sair de uma rotação mais alta para uma rotação mais baixa, isso tem influência no tempo de viagem. Então eu também vou explicar aqui contextualmente primeiro, né? O que a literatura e o dado informa e o que na prática acontece, porque é isso que significa resultado, é a praticidade de se aplicar as coisas, né? E a primeira informação que eu trago, então à esquerda nós temos as informações provenientes do dado de telemetria do sistema RAVEX, e aqui eu trago uma reflexão sobre o porquê, né? Por exemplo, alguns caminhões pesados rodam 2 milhões de quilômetros e outros caminhões pesados rodam 700 mil quilômetros com o mesmo motor. Por que acontece isso? Se a tecnologia é a mesma, o desenvolvimento é o mesmo, a fábrica é a mesma, né? E isso está diretamente ligado na forma como esse caminhão é operado, né? E a forma como esse caminhão é operado tem pessoas chaves nesse processo. Você fala nesse sentido, independente da manutenção, quer dizer, se eu realizei uma manutenção preventiva exatamente igual, seguir toda a cartilha, só a condução gera essa diferença de 700 mil para 2 milhões, ou é o conjunto, é a manutenção isso, nos momentos adequados? Como é esse A cálculo? mesma manutenção preventiva feita dentro do fabricante sob os mais altos padrões de qualidade em um caminhão representa muito mais resultado e menos resultado. Eu vou contar isso como acontece no Scania Plus logo logo. O porquê que o Scania Plus sai de 40 mil quilômetros para 80 mil quilômetros de intervalo de troca de óleo e essa diferença está para se achegar a essa diferença de reduzir em 50% o custo de manutenção preventiva,
Se você aplicar esses conceitos, você vai chegar, né? Então, o que acontece? Isso pode ser para qualquer tipo de equipamento. Então, imagine aqui que um caminhão rode a vida dele toda a 900 rotações por minuto. Ele vai fazer mais ou menos em 5 anos 660 mil quilômetros, dados os padrões de mercado, né? Isso significa dizer que o quê? Rodando a 900 rotações por minuto, 20 dias, 10 horas por dia, 20 dias por mês, em 12 meses, 5 anos, esse motor vai girar 648 milhões de vezes. Mas aí eu peço para o motorista acelerar. E peço para o motorista ou eu não controlo a telemetria, ou eu não controlo o disco de tacógrafo, ou eu não controlo outras coisas, esse motorista vai rodar a 1.350 rotações por minuto. Ele vai sair de 648 milhões de vezes que esse motor vai girar para 972 milhões de vezes, fazendo os mesmos 600 mil quilômetros. Então, aqui já está um dado importantíssimo de por que um motor tem rendimento quilométrico, dobra o rendimento quilométrico em relação ao veículo que é conduzido de forma econômica. Diz que praticamente impossível você ter a vida útil inteira do veículo rodando ali a 500 RPM, ali, por exemplo, é impossível. Mas tu diz que entre a saída do 500 e eu ir para o 700, para o 900, para o 1050, que é o verde, e eu ir para o 1350, a diferença que dá isso, né? Então, quer dizer, eu não vou trabalhar do 360, que é o mínimo, mas principalmente ali do 756, que é 1050, que é o máximo da faixa verde, eu não chegar no 972, que isso dá uma diferença já gigantesca. Além disso, que é um motorista considerado bom, né? Tem o horrível, que é aquele que vai lá no extremo da vermelha, que é esse o que dá o prejuízo certo para a operação. Isso mesmo. E aí você me perguntou, antes de nós começarmos o podcast, né, o porquê das cores na planilha. As cores representam o nível de... Vocês vão olhar na toda a apresentação que tudo tem cores, né? É o nível de severidade. Então, quanto mais eu exijo da máquina, mais a cor se intensifica. Por exemplo, a cor verde, ela entra numa faixa de observação, que é amarela, e aí entra numa faixa vermelha, que eu estou muito acima daquilo que é projetado. Isso aqui está mais, evidentemente que traz o resultado da média do combustível, mas bate muito mais com relação à vida útil da máquina. A vida útil de todos os componentes de trem de força, pneu, também. Porque tudo está relacionado, né? Se eu tô imprimindo um ritmo de velocidade maior, eu estou tendo mais aquecimento de pneu. Se eu tenho mais aquecimento, eu tenho mais desgaste. Se eu estou imprimindo um ritmo de velocidade mais forte, eu uso muito mais o meu freio de serviço. Então, tudo tem uma correlação direta. E na condição de dirigir economicamente, né? Observando isso, você vai aumentar a longevidade dos seus materiais. E é um negócio muito interessante, Jair, porque em 95, quando nós preparamos os primeiros 12 motoristas, eu tinha um contrato de manutenção com a Cotrasa, em Curitiba, para todos os caminhões da frota. De manutenção preventiva, quando nem se sonhava fazer manutenção preventiva, eu já tinha com a concessionária. Eu perdi todos os meus descontos de manutenção, porque eles alegavam que eu estava fazendo a manutenção fora da concessionária. Não tinha mais problema mecânico. Isso é direção econômica, né? E quando a gente olha a direção econômica, a gente está olhando só combustível. E não é só combustível. A maior fatia é do combustível. Mas tem uma correlação brutal. Agora, tu imagina o seguinte, Jair. Imagina um caminhão rodando na condição severa. Por isso que eu falo que está tudo correlacionado. Eu quero atender meu cliente, eu faço meu motorista sair da condição econômica do caminhão, né? Não vai ser naquela viagem que vai aparecer um dia mais de manutenção. Vai ser ou naquele mês ou no mês seguinte. E quanto mais eu conduzir o meu veículo nesta condição, mais vezes eu vou ter que fazer manutenção na frente. Tudo está correlacionado, né? O imediato é o abastecimento. Cada vez que você bota na bomba ali, você já sente. Mas você tem o desgaste, você tem o risco, por exemplo, com acidente, que se eu também estou excedendo a velocidade, se eu estou trocando uma marcha de forma errônea, isso aquilo, também estou gerando um possível risco na estrada. Então, a excelência é trabalhar sempre nos padrões ali do verde para o amarelo. Isso.
E aqui, ó, o fabricante, assim, você pega um Scania, por exemplo, o pico extra econômico dele é 1.350 rotações. Então, o que é a curva de torque? Antes do pico extra econômico, eu tenho mais torque numa proporção menor de combustível, embora eu gaste mais, porque eu estou tendo mais torque, até 1.350 rotações. A partir de 1.350 rotações, por exemplo, nessa simulação, eu tenho mais torque, mas eu tenho muito mais consumo de combustível. Por isso que o fabricante bate muito na tecla de utilizar até no máximo no pico extra econômico. Porque a partir dali, a parábola da curva de torque, ela é feita para tirar rotação do motor, porque a rotação não é infinita, né? Se eu continuar isso aí, solta a biela para todo lugar, né? Então daí eu vou entrar na faixa de potência, não mais de torque, né? E aí eu também tenho os desgastes provenientes. Então, quando nessa tela aqui, por exemplo, quando eu trabalho com o meu caminhão Scania, né, na série 4 aí, né? Os 06 agora, que são os mais modernos, né? E uma outra reflexão que eu gostaria de fazer também é que isso aqui não existe ano de caminhão. Esse negócio que o meu caminhão é velho, porque o meu caminhão não entrega, porque não sei o quê. Se a manutenção é bem feitinha, a gente vê dezenas de autônomos aí com um caminhão às vezes mais bonito do que um caminhão novo. O que se aplica aqui para um caminhão de 30 anos de uso, o conceito é o mesmo para um caminhão moderno. E os resultados são mais ou menos iguais. Mas, Rodrigo, me fala agora um pouquinho ali com relação à questão ali dos veículos automáticos. Ou seja, parece que aqui está vinculando muito ali, o motorista tem que ter muita precisão de quando eu devo trocar a marcha ou não. Aí você tem um caminhão eletrônico ali, não é ele que deve fazer isso, também tem um trabalho diferente ali, além da velocidade com relação a essa troca de marcha, esse torque ali, muda o caminhão mecânico eletrônico? Muda significativamente. É muito boa pergunta, por sinal. Eu escrevi um artigo esses dias fazendo a relação da transmissão mecânica, semi-automatizada e automática, né? A transmissão automática vai te dar menos cansaço de trocar marcha, né? Vai ter uma condição de conforto e de dirigibilidade, mas ela não te leva a pleno o conceito de economia. Ainda hoje, um motorista imbuído das melhores práticas, né, de direção econômica preventiva e preditiva é insuperável na transmissão mecânica. Você diz então que a perfeição nem mesmo os fabricantes estão conseguindo no automático, que daqui a pouco mesmo eu tendo um caminhão automático, eu botar ele no manual ali com a experiência do motorista, eu ainda vou ter um resultado mais eficiente ainda. E melhor do que isso ainda, a transmissão semi-automatizada, que é uma transmissão mecânica assistida eletronicamente, né? Ela transmite força direta na relação trem de força, né? A automática não. E aí o que acontece? A automatizada tem resultados melhores. O que acontece então, Jair, na transmissão automatizada? A automática ela funciona por torque, né? É como se fosse uma turbina. A mecânica é transmissão direta de engrenagens, de forças, né? Que ela pode ser semi-sincronizada ou sincronizada. E para longevidade do material, as semi-sincronizadas são melhor. A tal caixa seca. A automatizada, ela está intermediária essas duas, ela oferece uma condição de economia melhor, né? Mas o motorista pode potencializar o resultado quando ele joga o caminhão para a condição de manual. Porque o que acontece? Como existe uma diferença muito grande entre um motorista que aplique todos os fundamentos, os conceitos de gestão econômica, e um que não aplica, às vezes por desconhecimento, não sabe nem o que significa de resultado, a transmissão vem para nivelar isso. Você diz que aquele cara que está rodando direto na faixa vermelha, um automático, com toda a certeza, melhorou o desempenho dele para deixar numa mediana. Isso. Mas aquele profissional que realmente aplica, aí o ideal é ele ir para um manual, que ele vai conseguir resultados melhores. Porque o que acontece? Eu até escrevi um artigo, fiz uma viagem agora esse dia com a minha esposa, e ela queria saber, porque ela se interessou muito, porque falaram muito sobre telemetria num evento, e aí ela queria saber como é que funcionava isso. E eu peguei o carro dela e joguei no manual e comecei a explorar a faixa de torque do carro dela. Isso deu 30% de economia, medido na bomba. Então, não existe diferença para caminhão e para carro. Existe a forma como você opera. E quando você joga no manual, é que o ouvido da gente também, eu também sou de uma geração que dirigia.
né? E quando eu tive essa experiência lá na década de 90, que eu aprendi realmente, né, os efeitos de dirigir de forma diferente, e lá naquela época a gente equaliza o ouvido da gente, né, quando a gente trabalha com caminhão, a gente equaliza o ouvido a alongar a marcha. Eu vou explicar logo para frente aqui o que isso significa. E aí quando você sai, por exemplo, de um Mercedão e saía para um Scania na época, que já trabalha com faixa de rotação mais baixo, parece que o caminhão está apanhando. E a tua tendência é cortar a marcha e aumentar a giro. Sendo que é o contrário que isso, né? Qual é, aí, aproveitando essa reflexão, qual é a condição plena da maior economia possível que você pode tirar de um carro, de um trem, de um caminhão? É quando a minha marcha mais longa, ou o final de cada marcha, esteja mais próximo à rotação de faixa lenta. Então, quando eu atingir minha 12ª lá no Scania, né, quando eu fizer a 12ª marcha, né, e eu conseguir manter a minha viagem mais próximo possível da rotação de marcha lenta, é o meu menor consumo específico de combustível. E, inclusive, abaixo do ponto econômico, como eu falei antes, quanto mais próximo de 500, eu tenho mais torque com menor consumo proporcional específico de combustível. Perfeito, tá excelente, né? Eu criei a minha primeira empresa, era de telemetria, Cronos Telemetria. Então, estudei bastante sobre o assunto, desenvolvi inúmeras tecnologias. Hoje, o produto Ravex ali é um dos que mais traz dados de telemáticas e não fazia ideia dessa situação. Quer dizer, eu desenvolvo a solução e não tinha todo o conhecimento, né? Então, com toda certeza está sendo um programa extraordinário aí, mas temos que dar uma paradinha aí para o nosso primeiro break. Daqui a pouquinho estamos de volta aí na sequência. É isso aí, meus amigos. Voltamos para mais um papo técnico. Tá muito bom, muito conhecimento ainda sendo transmitido aí pelo Rodrigo. E já voltamos com tudo aí, falando de teorias ali, dente de serra. Eu nunca tinha visto falar disso, né? Segue aí, Rodrigo, com as suas orientações ali. O que mais a gente pode fazer? Além de conduzir ali na faixa verde, que a gente já sabe como é que tem que fazer, qual é que é as mudanças ali, o que a gente tem que fazer de mais operacionalmente para ganhar mais resultados? Então, Jair, só fazendo o fechamento do bloco anterior, os conceitos que nós estamos avaliando e trazendo aqui são conceitos de extrema eficiência, né? Nós também temos que ligar esses conceitos de extrema eficiência aos conceitos de tempo. Porque eu tenho que fazer uma correlação direta, né, de quanto é que é a melhor eficiência, o tempo, para poder chegar na equação perfeita, né? E às vezes pode aparecer ali, por exemplo, 1.350 rotações como amarelo, mas não é que é o amarelo, né, de faixa amarela do caminhão. É no conceito de economia, plena de economia. Tá? Só para ficar bem claro, que alguns podem entender de forma errada. Uma informação que eu não vi em ferramenta de telemetria nenhuma, que eu vi na Ravex, é a utilização do RPM por marcha. E isso é brilhante, por natureza. E eu vou mostrar aqui
né? Aqui está a informação dos dados, né? Dá um zoom um pouquinho mais ali para mim entender. Isso aqui é as informações que traz da Ravex. Da Ravex. O que ele quer dizer? Ele está dizendo quanto por cento do tempo que foi medido ali, ele ficou na marcha 1, na marcha 2, na marcha 3, na marcha 4. E isso as empresas normais de telemetria não trazem, que a Ravex está trazendo esse diferencial. E a Ravex tem um diferencial melhor. Ela traz a rotação, né, a faixa de rotação que foi realizada naquela marcha. Que é o dado aqui logo agora vocês vão ver no gráfico aqui abaixo, o quanto isso é importante, né, na gestão da condução econômica preventiva e preditiva. Então, à esquerda nós temos a velocidade, o RPM, né, que são rotações por minuto, e aqui nós temos a velocidade, e aqui em cima, na barra de cima, são as marchas, né, que um veículo tem. No caso da Scania com a Clauer aqui, só para fazer uma reflexão. Então, imagine que à esquerda eu tenho ali, começo com 500 rotações, que é mais ou menos a faixa lenta, né? E vou até 3.500 rotações. Dependendo do modelo, um pouco mais, um pouco menos, cada motor tem uma construção, e dentro do próprio fabricante, né? Dentro de um fabricante, tem construções de rotações dos motores que são construídos de forma diferente. Então, por isso que é muito importante sempre estar de olho no contagiros, né? Contagiros é que nos mostra como é o estilo de direção daquele motor, mesmo dentro de um fabricante só. Então, você me disse que é importante também eu ter uma configuração para cada modelo específico para chegar no número. Não é 2.000 RPM para todo mundo, não. Para cada modelo de caminhão eu vou ter números diferenciados ali da condução perfeita? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, uma grande diferença de motorização aconteceu em 1998, se não me engano, quando a Scania lançou o Série 4. Quando os motoristas começaram a dirigir caminhão, ninguém fazia média. E todo mundo começou assim, os motores começaram a reclamar, mas como nós já nessa época já trabalhávamos em direção econômica, eu tive um motorista, um caso legal para contar, porque você pega o Série 3 que tem curva de torque bem acentuada, você ia lá para casa de 1.350, 1.450 rotações como pico extra econômico. E quando você vem para o Série 4, isso baixa significativamente, e o Série 4 naquela época nós chamávamos de curva de torque plana. Então, a partir do pico extraeconômico, não adiantava ele exigir da máquina, queria ter muito mais combustível gasto numa condição de torque ou potência infinitamente menor. E teve um caso de um motorista que saiu carregado uma carreta frigorífica com Série 4 de Seara, passou lá em São Paulo, descarregou e carregou, foi para Recife, descarregou e carregou, foi para Manaus, descarregou e carregou, foi para São Paulo, foi para o interior de São Paulo. A única viagem que ele fez com menos peso foi de São Paulo até voltar para a Matriz, que foi com 17,5 toneladas. Todas as outras com 28,5 toneladas. E ele chegou na empresa com 2,68 de média. Chamava-se Rei do Disco. Eu brinquei com ele, cara, você colocou diesel do bolso. Não tem como fazer isso. Ele falou, tem, Rodrigo. Foi daí que eu aprendi, né, essa relação da explorar as faixas de torque. Eu aprendi com esse motorista, né? E ele falou assim, esse caminhão tem que trabalhar em 1.050 rotações por minuto. Então, quando eu falo que o meu pico extra econômico está em 1.350, o fabricante tenta equalizar todas essas diferenças de motoristas e o tempo de viagem. Agora, quando eu vou para uma condição de eficiência plena, eu saio de uma condição, por exemplo, de fazer 2,20 de média para quase 2,70. E isso é muito dinheiro. E eu, dentro de serra, explica por quê. Imagina aqui, quanto mais eu alongar... porque o que acontece? O motorista, ele cria um estilo de direção. Então, um estilo de direção para reta, para subida e para descida. E, na verdade, os empresários, agora eu vou falar acho que talvez a maior verdade que eu estou falando aqui, né, para chamar a atenção, o empresário deveria de valorizar como ouro um motorista bem treinado, bem qualificado e que aplique isso na sua empresa. Porque exercitar a direção econômica defensiva e preditiva é um exercício de resiliência e de paciência que está além, né, de qualquer outra atividade profissional. Então, eu escrevi um artigo chamando o motorista de maestro, e o motorista, nessa condição, ele é um maestro mesmo. Na década de 90, ainda, quando nós aparelhávamos caminhões com outros sensores,
nós identificamos, por exemplo, que o motorista perdia um pouco do consumo dele antes das refeições. Porque a refeição, o estômago começava a incomodar, tira ele do estado pleno de equilíbrio, né, de tranquilidade, e aí ele começa a alongar um pouco mais as marchas, que aqui é o dente de serra, né? Ele começa a explorar rotações um pouco mais altas, porque ele tem que chegar no restaurante para matar a fome dele. Então, quando a gente trabalha dado mesmo, né, e os empresários acham que colocar telemetria, vai lá e compra a tecnologia, paga X reais pelo rastreador, paga X reais para usar a tecnologia e coloca na frota e a coisa vai acontecer, isso não vai acontecer nunca. Né? Isso tem que ser trabalhado, ensinado, tem que ser medido e monitorado. Isso tem formas de fazer. Né? E aqui, a este exemplo, né, nós vemos, comparado à tabela anterior, que quanto mais eu alongo a minha marcha, mais eu tenho consumo, mais eu tenho desgaste no motor, porque a gente já explicou essa questão do RPM no consumo de combustível e no gasto. Né? Então imagina que o caminhão está começando, o caminhão está numa reta, eu não preciso alongar ele. Se eu estiver subindo com ele, eu tiver condições de fazer uma marcha mais leve, eu vou ter que alongar um pouco mais, porque a condição da estrada me exige que eu alongue um pouco mais, senão eu não troco de marcha. E às vezes é melhor eu trabalhar na rotação mais baixa da marcha um pouco mais leve, do que eu trabalhar numa rotação mais alta, numa marcha mais pesada. Isso é consumo. Então eu gasto um pouco mais, mas o que a marcha mais leve me traz de economia é melhor. Isso é o equilíbrio. Né? Numa reta, eu não preciso puxar, sei lá, 1.700 rotações. Eu posso fazer tudo rotação no torque. Eu posso puxar 900, 1.000 rotações e deixar o motor cair na carga de torque e desenvolver até o extra econômico, né? Um pouco menos ali, pega um Scania, estou usando bastante o Scania, mas vou usar outras marcas também, né? Lá em 1.100 rotações, 1.200 eu faço porque eu não estou exigindo da máquina subindo. E na descida, a gente vai falar um pouco de inércia, eu nem acelero. Você está dizendo, então, ali na prática que existe o principal ponto ali, que é dirigir, conduzir na faixa verde, mas que dentro da faixa verde eu ainda tenho mais o dentro de serra, que é trocar também a marcha no momento certo para mim estar no limite dessa faixa verde. Exatamente. E mais à frente eu vou dar um exemplo do Scania Plus e do sistema de telemetria da Scania comparado ao que nós estamos trazendo aqui de conhecimento. Mesmo a Scania, com uma montadora referência e com tecnologia de referência mundial, dentro da telemetria da Scania, eu acredito que bem trabalhado tenha entre 10% e 20% para ser melhorado, mesmo nos transportadores que são A, dentro do conceito de avaliação da telemetria Scania, né, em motoristas A. Trazendo esse conceito novo de explorar melhor aquilo que eu tenho de excepcional que está abaixo do ponto extra econômico. Perfeito. Vamos para a próxima tela? Vamos lá, é muita coisa, né? Aqui nessa tela, então, ainda no dente de serra, né, nós simulamos aqui como é que funciona em 151 segundos, né? Desculpe, minutos, né? Fazendo o desenvolvimento do veículo numa condição para a direção severa, né? Como é que funciona a relação? Então, se eu vou lá para a faixa vermelha, neste tempo eu faço 3.676 rotações. E quando eu venho reduzindo, né, no mesmo proporcional de tempo, quantas rotações eu faço na condição de extremamente econômico, que está mais vinculado aqui na casa de até 1.050 rotações, até para usar como exemplo, né? Aquele exemplo do motorista que me ensinou lá na década de 90, porque a vida da gente é um eterno aprendizado. Nós não queremos fazer aqui a relação quilômetro rodado, nós estamos falando do tempo versus o RPM ideal para você ter a melhor faixa. Neste tempo, né, um veículo que puxe mais rotação, ele vai rodar 1.670 vezes, vai girar esse motor 1.670 vezes mais do que ele trabalhando num ponto em que a rotação dele seja no máximo de 1.050 rotações. Para afirmar aquele conceito que eu te falei, né? Quanto mais próximo eu tiver da minha marcha lenta e eu conseguir fazer isso de maneira inteligente, essa troca de marcha, eu tenho menos consumo de combustível. Aí vem um tema, né, que é muito falado, né? Eu até tive um artigo publicado e teve um
um amigo que fez um comentário, falou assim, tudo bem, muito legal essa história, mas como é que fica a relação tempo, né? Eu vou fazer uma viagem a menos por mês, né? Exatamente. Ele não falou isso, mas traduzindo isso da relação tempo. Na teoria, eu vou perder 2 horas a mais conduzindo no dia para poder andar a 50 por hora naquela faixa. Isso mesmo. Então, nota aqui, né? Eu usei como base, então, 100 km por hora. Por quê? Porque para mim fazer 100 km eu preciso de 60 minutos. Por isso que é 100 km de uma hora, essa é a medida exata, né? Perfeito. E agora antes de entrar na reflexão do caminhão, eu vou fazer a reflexão do nosso carro de passeio. Olha o quanto que eu ganho de tempo aumentando a faixa, o quanto eu ganho de tempo na viagem. Isso é dado técnico matemático. Na prática, isso é muito menor. Certo. Porque eu dependo da velocidade média da estrada. Então, eu vou ganhando 1 minuto. Né? Se eu somar esses minutos, eu não sei nem quanto é que vai dar aqui. Mas eu saio de uma condição de segurança, e 100 por hora já não é uma condição tão segura. Eu dobro minha velocidade, eu vou para riscos exponenciais de causar um acidente e de desgaste do meu veículo, e em relação ao tempo eu ganho quase nada. De 150 minutos aqui, de 150 km por hora para 200, eu não ganho nada. A partir de 150, de 145, eu ganho 1 minuto para aumentar 5 km por hora. Eu não entendi bem o conceito dos títulos ali, talvez é porque não tem os títulos. O que significa cada coluna ali? Esse aqui é a velocidade, né? Então, para mim rodar a 60 km a 100, eu tenho que, para mim rodar, se eu rodar 100 por hora, eu preciso de 1 hora para rodar esses 100 km, que é 100 km por hora. Então, se eu rodar a 5 km, eu preciso de 1.200 minutos. Certo. Ok? Uhum. Tu tá querendo explicar, então, ali que existe uma faixa que é considerada ideal, que não vai fazer diferença no tempo versus a tua produtividade. Ou seja, é diferente dos 100 km por hora eu rodar num carro de passeio e eu botar a 200, eu não vou ter o dobro de desempenho. Do mesmo jeito que se eu reduzir a 50, eu não vou ter também o dobro de tempo a ser rodado, que existe uma mediana que é a ideal, a perfeita. Isso mesmo. Né? E aí eu venho para os veículos, na nossa área aqui, né, os caminhões, né? Certo. Então, assim, na carga fracionada, né, em que você vai levar mais ou menos a metade do peso, um caminhão vai desenvolver velocidades médias de 65 por hora. Certo. 65, 68, 70, dependendo do peso, um pouco mais. O normal é andar 80 na via, que é o máximo. Isso, mas ele desce um pouco mais do que 80. 40 e aí dá a média. Isso, em rodovia. Uhum. Mas no caminhão pesado não tem isso. Eu vou ficar lá entre 50 e 55. Então, se eu manter a velocidade média de 55, menos 92, eu tenho 8, são 17 minutos. Para mim fazer 100 km, eu tenho 17 minutos a mais de tempo. Certo. Mas disso é se eu levar a condição plena de trafegabilidade. Não tem ninguém na estrada mais. Então, na matemática é isso, mas na prática, né, na década de 90 ainda a gente mediu muito isso, porque a gente tinha muito essa preocupação, né, até aprender também sobre isso, porque era tudo novo, né? Na prática, em 250 quilômetros, que era o nosso trecho lá dos motoristas faziam, nas primeiras viagens que o cara está se acertando, em qual descida, porque a gente liberou velocidade, e velocidade é benéfico para o consumo de combustível, desde que usado de maneira inteligente, eu vou explicar isso para frente, né? A gente foi ajustando isso para poder chegar nessa equação perfeita, né? Então, em 250 km dava 15 minutos e foi baixado para 7 minutos. Então, vai ficar entre 7 e 15 minutos. Então, o motorista aplicando... Então, aquele cafezinho que demorou 15 minutos a mais, se ele não ficasse os 15 minutos a mais lá da jornada de trabalho de motorista, que nós falamos, né, nos outros programas já, né? Do intervalo do tempo de direção, se ele fizesse o intervalo e fosse pro volante, ele podia fazer a média e chegava no mesmo tempo. Não. Se a viagem fosse 500 km, 250 km, se a viagem fosse 500, economizava mais 15 minutos. E isso, Jair, é a luz da realidade. Várias vezes na minha carreira profissional, eu sentei no volante e mostrei para o motorista que, aplicando os conceitos de direção econômica preventiva e preditiva a pleno, deixando o veículo desenvolver na descida, né, até para mostrar para eles que, né, afinal, que representa muito, mostrar para ele que isso representa economia, mas não é, no tempo isso não muda muita coisa, né?
em todas as vezes que eu viajei com eles, aquela loucura de viagem, né? Indo para uma viagem calma, né? Representou o mesmo tempo. E o que acontece? O motorista acelera muito, aí ele dá atrás de um caminhão de mais idade, que tem menos potência, e vai ter velocidade média menor. Aí está numa pista simples com um trecho carregado em movimento. Não adianta eu querer imprimir velocidade de 70 por hora, porque eu vou gastar um monte de combustível para chegar nesse caminhão, vou gastar um monte de combustível para manter, porque eu estou lá com um caminhão de 540 cavalos, um pistão que é um caneco comparado a outro pistãozinho pequenininho, né? Entendeu? Eu estou gastando um monte de combustível atrás do caminhão e recebendo todo aquele calor, né, no meu sistema de refrigeração do veículo e em todo o meu pneu, sistema de transmissão, etc. Então, aplicar a direção econômica, além do exercício de paciência, de perfeição, entendeu? Você tem que levar o conceitual de tudo isso para a prática, né? E nada mais justo do que o motorista ser remunerado verdadeiramente por isso. Porque se o motorista te gerar 1.000 litros de combustível no meio da economia, por que ele não transforma 200 ou 300 litros de economia desse combustível e dá para o motorista? E porque ele realmente tem que estudar, tem que se concentrar e tem que fazer o trabalho dele com precisão. Então, quer dizer, eu sou um cirurgião renomado ali, o cara estudou muito, tem que cuidar os mínimos detalhes ali para tudo acontecer. Aí eu pego um estagiário, não vai ter o mesmo resultado, mas o cirurgião, quando vai fazer uma cirurgia, o valor da cirurgia dele é muito mais cara do que um clínico geral, né? Então, estamos fazendo a mesma correlação, né? Quer dizer, se o motorista realmente é bom, ele perdeu tempo para aprender, entender como ter o melhor resultado do caminhão, também tem um merecimento de um valor diferenciado. Com certeza, porque você vai remunerar ele pelo combustível, ele vai trazer um ganho para você, eu vou explicar isso para frente, na manutenção e no pneu, mensurável, mas muito grande. Então, nada mais justo do que você pagar melhor essa mão de obra e você reter esse motorista. Eu costumo falar, quando a gente tem um cliente ruim, né, você é empresário, né, é melhor que esse cliente ruim vai para o concorrente, né? É tão melhor trabalhar com um cliente bom, né? Que não dá dor de cabeça e senta, conversa e acerta, né? Na verdade, fazer o alinhamento de pensamentos de cada momento. Nós tem empresários que estão num momento que é expansão, eu quero crescer isso, aquilo. E você vende gestão. Os teus momentos estão distintos. Não é que seja um cara ruim, né? Mas o momento dele é diferente do teu. Às vezes é melhor não. Deixa para depois. Depois a gente conversa. Quando tu estiver no momento que a minha solução te atende, é o momento da gente conversar. Até de evolução, percepção, entendimento e várias coisas, né? Perfeito. Agora vamos mais para frente aí. Isso aqui é um outro dado de telemetria, né? Nós pegamos um dado aqui de um veículo, né, para ter comparativo, a 18,93%. Quer dizer o quê? Que dessas 48 horas e 33 minutos, ele fez 9 horas e 15 em inércia. E agora eu vou explicar o que é inércia, e aí eu coloquei como efeito comparativo até para poder facilitar. Sempre um veículo com 10 mil km por mês, com 30 toneladas, né, num preço de diesel de 5,95 e como base inicial de análise 2,20 de média. Né? Até para ter um parâmetro de análise para toda a matemática de contextualização. Então, notem que ele está com 18,93%. Explorando essa questão de inércia, né? Dependendo do trecho, tem vários fatores, né? Porque a inércia ela não é proveniente só da descida. Ela é bastante proveniente da direção preditiva. O que é inércia? Inércia é o momento do tempo em que eu estou aproveitando deslocamento sem injeção de combustível. Então, quando eu estou descendo uma serra e eu estou segurando meu veículo na marcha, né, e não estou acelerando, toda essa quilometragem que eu estou rodando, né, essa quilometragem se transfere em consumo zero específico de combustível. Então, eu estou andando de graça. E o que acontece normalmente com os motoristas? Eu acelerei para subir, depois eu vou explicar como é que também ganha dinheiro subindo, né? Mas quando eu começo a descer, ele acelera até 80 e ele fica mantendo esse caminhão 80 no freio. Então, a coisa mais errada que o empresário faz na sua empresa, no meu entendimento, é quando ele estabelece limite de velocidade para o motorista.
Porque o que acontece? Se ele puder fazer 80, 80 e 80, e aí você tem uma serra, ele vai ficar bombando no freio 80, 80. Então eu gastei aqui, eu não tenho o que fazer. Gastei aqui, eu não tenho o que fazer. E aqui eu não preciso gastar. E aí ele acelera até 80 gastando e depois ele fica bombando no freio. Aí ele tem um pouco de inércia. É isso que aparece nesse dado. É esse pouco de inércia. A outra forma de você ganhar com inércia é quando tem uma lombada ou um sinaleiro. Então, normalmente você vai tirar o pé do acelerador, né? Para colocar o pé no freio e às vezes cortar na marcha para fazer segurar na marcha. E aí eu tenho o consumo de específico zero. Então, quando o motorista ele trabalha na condição de preventivo e preditivo, e aí eu vou explicar o conceito de preventivo e preditivo, porque a econômica é o que é, né? Eu deixei rolar o caminhão, já não coloco mais o pé no acelerador. Já estou no conceito econômico. Eu acelerei bem subindo, estou no conceito econômico, né? E o que é o preventivo na direção? Eu sei que eu tenho uma curva muito pesada e eu vou ter que pisar no freio para reduzir a velocidade. Então, todo esse tempo, depois a gente mostra em cálculo aqui para frente como é que acontece isso, todo esse tempo que eu estou pisando no freio para desacelerar a 40 para poder fazer essa curva, foi uma energia que eu gastei lá atrás desnecessária. Eu podia ter tirado meu pé do acelerador antes, venho cortando marcha, aumentando o giro para trabalhar o caminhão na condição de não injeção de combustível e faço a curva e vou embora. Isso é gritante. A minha caminhonete que a minha mulher usa, os meninos usam, tem um consumo de freio no mínimo o dobro da caminhonete que eu uso. No mínimo o dobro de freio, fora combustível. Então, isso é o preventivo. Então, né, eu sei, né, desculpe, isso é o preditivo. Eu sei que tem a curva, então eu estou me antecedendo, eu estou prevendo que eu vou fazer essa curva lá, eu estou antecipando uma movimentação da economia. Preventivo, outro exemplo. Eu sei que eu vou passar numa cidade, né, que tem uma escola. E eu sei que eu vou ter que reduzir a velocidade porque tem criança, né? Então eu já trabalho a máquina segurando na marcha para não ter injeção de combustível. E o preventivo é que eu não estou ligando tudo isso por exemplo, à segurança. Eu sei que tem eu sei que tem o colégio e eu sei que uma criança pode passar na frente do meu carro. Nos Estados Unidos é muito legal isso, né? Porque lá, quando o ônibus está colocando ou pegando uma criança ou levando para o colégio, né? Quando ele para, você não pode nem ultrapassar o ônibus. Porque a criança sempre sai pela frente do ônibus, né? E o carro vem e atropela. O ônibus abaixa uma plaquinha de pare, a criança vai, quando a criança está segura, essa plaquinha sobe e você pode, senão não pode ultrapassar, além da velocidade. Então você está dizendo que a inércia é um dos pontos principais ali para condução eficiente, mas que ela tem a preditiva e a preventiva. E a preditiva é você antecipar as coisas. Quer dizer, se eu sei que vai começar uma serra, que vai ter uma curva, eu já preparo o caminhão para me conduzir durante o pré-curva e o pós-curva de forma eficiente. E a preventiva eu já sabendo que se aquela curva, mudando o exemplo, né, aquela curva ela é muito perigosa e eu estou numa faixa boa a 40 por hora, mas a 40 de repente já é perigoso. Então eu vou reduzir para 30, para 20, vamos dizer assim, mas eu vou também conduzir de forma eficiente para chegar nos 20 ou passar numa escola. Mas que o segredo do resultado é a inércia, mas que usado de forma eficiente. Isso mesmo. Aí você fala o seguinte, o cara tombou na curva, estava só 60 por hora. Não era uma curva para 60, era curva para 40. Ponto. Não foi preventivo. Ele até não foi preditivo, porque ele conhece a estrada, e não foi preventivo. Se ele não conhece a estrada, pode ser que ele até tentou ser preditivo, né? Sim. Mas ele não foi preventivo, porque tu tem uma sinalização, tu tem uma placa mostrando que tem uma... Perfeito. Perfeito tua colocação. Então, imagine que esse veículo aqui, rodando 19% de inércia, ele pode chegar a 45%. Depende da operação a 35, depende da operação a 40, depende da operação próximo a 50, né? Porque tudo que eu uso para acelerar, né? Eu posso usar isso como em favor. Os carros híbridos são assim, né? Eu acelero e na desaceleração entra o sistema gerando energia contrária para carregar a bateria para quando eu precisar na aceleração o sistema de energia, né? Me auxilia para mim gastar menos combustível acelerando. Isso é o carro híbrido.
Para se ver, então, que isso que a gente estuda desde 1990 é já uma realidade nos veículos novos, né, usando a mesma sistemática. Então, que é importante, que traz resultado. Tanto é que as tecnologias novas já estão fazendo isso de forma automática. Imagina, eu tive acesso em 90, né, quando eu entrei para o mercado de transporte. Até então eu não conhecia isso também. A montadora tem isso há muito mais tempo. Como é que vai lançar um... Eu vou lançar um motor novo, mas esse motor dá certo ou dá errado? Talvez lá nos primórdios, né, lançava um carro novo, daí saía um motorista dirigindo de um jeito, né, outro do outro, o cara ia lá e contava a história. Ó, acelerei aqui, estourou o motor, até essa rotação, né? Até acho que era isso a transmissão de conhecimento. Mas a partir de um certo ponto da evolução tecnológica, já era aparelhado. Né? E é um negócio interessante porque quando você lança um modelo novo, você vai fazer... Você sempre começa do jeito econômico. E do jeito econômico, vai lá, desmonta e vê como é que desgastou, monta de novo, dirige mais um tempo, né? Daí você vai piorando o estilo. Mas verdadeiramente, né, quem testa caminhão é motorista. Quem testa carro é motorista. Porque quando você vai lá e testa 10 caminhões da maneira mais perfeita do mundo, quando vai isso para a estrada, é chuva, sem chuva, mais aceleração, menos aceleração, pisa de um jeito, não foi outro, pisa do outro. Aí é que vem, então, no lançamento, a grande variação de teste, para daí acertar a máquina para a máquina ser longínqua, né? Neste caso em especial aqui, esse caminhão aqui, ó, se ele fizesse, então, 45,93% de marcha lenta, eu acho que está no outro slide aqui, ó, ele vai trazer uma economia... Deixa eu voltar um. Ele vai trazer uma economia de 1.277,3 litros no mês. Então, se ele rodasse, se ele saísse de 18,93 e fosse na linha de 45% de inércia, né, aplicando todos os conceitos de direção econômica, só na inércia, porque tem outras coisas que são cumulativas, ele teria um ganho de 1.227 litros no mês. Ó, então, se ele sair na primeira faixa aqui, ó, de 18,93 para 21,63, ele já teria 122,7 litros. Agora, olha que interessante aqui na próxima tela. Lembra que eu falei que o padrão é 2,20? Então, ele está fazendo 18,93% de inércia, fazendo 2,20 quilômetros, 2.200 metros por cada litro de combustível consumido. Quando ele vai para 21,63, ele consegue fazer 2,26 de média, com aqueles 100 e poucos litros economizados. Quando ele for para 32%, a média dele já é 2,54. Quando ele for para 40% de inércia, ele já vai para uma média de 2,81. Isso aqui é matemática, você não tem como, né, como ser diferente, porque aquilo que não é gasto vem como economia e a média melhora. Lembra que eu te falei daquele motorista que explorava muito a inércia e muito, principalmente a aceleração? Enquanto naquela época a gente fazia 2,10 de média nos caminhões, ele fez 2,70. Isso é esse conceito. E quando isso aqui está relacionado, então, ao verde, amarelo e vermelho, isso está também relacionado, para criar uma relação lógica, à condição de faixa de rotação, né, do conceito econômico. Porque o conceito tempo a gente já mostrou lá que muito esforço representa não muito tempo a mais ou não muito tempo a menos. Por isso que afirmo de novo, né, que a telemetria por si só representa sim resultado, mas a telemetria ligada a outras tecnologias, a tecnologia de gerenciamento logístico, de planejamento e de gerenciamento puro e de gerenciamento na condição do Brasil de gerenciar a jornada de trabalho do motorista, representa muito mais resultado. E às vezes, né, como nós falamos em outros programas, o empresário está preocupado com a trabalhista do motorista, sendo que a produtividade e o que ele ganha aqui é muito mais do que significa trabalhista. Perfeito. Então, falamos aqui da condução na faixa verde do RPM, falamos na troca ali de marcha no momento adequado e que a inércia é um dos grandes fatores da produtividade, hein? Também, e de economia. E
Foi-se nesse sentido, então, o segundo bloco, né? Ou seja, já ultrapassamos alguns minutos aí em cima do segundo bloco, né? Deixo para o próximo bloco para a gente falar com mais propriedade, alguns pontos a mais ali, mas para a gente fazer as conclusões finais. Quer dizer, esse vai ser o bloco mais importante, né? Aqui ele está te dando as lições do caminho a ser percorrido, né? Agora, como é que a gente transforma isso em dinheiro, né? Guardamos mais uns minutos aí para o nosso próximo e último bloco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Voltamos, galera, para o terceiro e último bloco, para a gente encerrar com chave de ouro ali esse tema que é importantíssimo, que é a telemetria. Vamos finalizar aí com a inércia, né, que é um ponto importantíssimo, e principalmente eu não poderia deixar de falar do ESG também ali, né, que é uma emissão de carbono ali principalmente, né, o quanto afeta e o quanto é importante esse assunto ali para os empresários atuais e que a gente gostaria de uma pincelada, porque isso aqui não vai dar tempo de tratar tudo, né, uma pincelada nesses assuntos aí. Segue aí, Rodrigo. Vamos lá. Fechando então o tema inércia, né? Nós falamos aí no bloco anterior que esse veículo, né, se ele saísse da condição de 19% de inércia e fosse para a linha de 45%, ele teria mais ou menos 1.277 litros de combustível, né? Isso quer dizer que são R$ 7.300 de economia de diesel no mês e R$ 87.627 de economia de diesel só provenientes da inércia no ano. Então, estamos falando que esse veículo teria a condição de gerar caixa líquido para o empresário, né, anualmente de quase R$ 90 mil. Só com a inércia. Só com a inércia. Perfeito. E agora um tema que vem sendo muito difundido e as empresas vão ter, de certa forma, responsabilizadas, né? Que é a questão da redução da pegada de carbono, né? Que é a redução das emissões de gases de efeito estufa. E, por característica, né? Os veículos carburados são os veículos que representam uma significativa impacto ambiental. E como o Brasil tem uma matriz de transporte totalmente focada, né, em rodoviário, é uma das matrizes que mais polui, porque quando nós dividimos essa carga em navio ou em trem, né, como é a malha ferroviária americana, o impacto é significativamente menor. E o que nós observamos aqui? Que esse caminhão, que fez só 18,93 de inércia, né, levando ele para a condição de 10 mil km por mês, né,
ele está emitindo 141,5 toneladas de CO2. Necessita-se de 248 árvores para absorver esse CO2 anual dele. Ou então 83 árvores com até 20 anos. Por que com até 20 anos? Porque quando nós até falamos ontem, corta. Por que com 20 anos? Nós falamos lá com Malta, né? Porque árvores adultas, elas acabam consumindo o oxigênio que ela gera. Ela precisa ser manejada. E como foi falado com o Malta, o manejo florestal precisa ser pensado no Brasil, né, e precisa ser trabalhado, porque a árvore adulta ela não é benéfica para nós. E esse número é comprovado aqui, ó. A gente nota que precisa de 248 árvores velhas, né, de mais idade, acima de 20 anos, para poder neutralizar esse carbono. Enquanto que 83 árvores jovens, né, de até 20 anos, elas vão absorver o mesmo carbono. E a floresta, né, precisa ser manejada, que quando uma árvore ela seca e ela cai, ela gera muito carbono. Não, mas essa é uma informação que muda na minha concepção a visão do que todo o que a mídia mostra, o que o mercado demonstra ali, porque eu tenho que preservar a Mata Amazônia, não sei o que. Sim, tem, que ela tem uma utilidade. Mas está me dizendo então que o correto era eu ter uma área controlada, onde eu planto e a cada X anos eu corto para ter uma nova que eu vou ter muito mais resultado. Eu trabalhei em 2 manejos florestais, um de 300 mil hectares e um de 100 mil hectares no Mato Grosso, um na Rondônia e outro no Mato Grosso. E esses manejos, eles eram dimensionados para... foi dividido a fazenda em talhões, era a selva nativa, né? E de 25 em 25 anos entrava-se no talhão de volta. Por quê? Tirava-se as árvores, algumas árvores velhas, elas têm que ficar para gerar semente, por conta do desenvolvimento, da imponência nela, né? Genética, né? E outras da mesma espécie podem ser cortadas. Então, num planejo, um manejo autossustentado, homologado por todos os órgãos ambientais, essas árvores então são retiradas e ela dá a condição de que a árvore jovem crie corpo e fique adulta, né? Então, nós usamos de forma racional a floresta, nós preservamos o planeta mesmo de forma inteligente, fazendo uso inteligente dos recursos naturais, isso está no ESG, né? E, ao mesmo tempo, geramos condição econômica para isso. E isso ser difundido nas regiões que já estão abertas há mais tempo, como pega Mato Grosso, São Paulo, né? Assim, que precisaria de reflorestamento, pode ser reflorestado, principalmente áreas de APP, reserva legal, né? E talvez outras áreas, como uma forma de incentivar, né, a floresta nativa, a voltar essa floresta nativa e absorvendo muito mais CO2 do que a floresta velha. Então, estou fazendo a efeito ilustrativo, né? Seu empresário, então, quem tem condição de fazer isso, lógico, é um outro segmento, né? Seria um grupo econômico de grande porte. Um outro podcast, né? Mas o empresário atual, né? Seja ele uma indústria, seja ele um operador logístico, ou seja ele um transportador, ou um armador, ou qualquer outro, né? Neste caso aqui em especial de caminhões, se ele aplicar esses conceitos da inércia no veículo dele, ele está saindo de uma emissão de 142 toneladas de CO2 para 95 toneladas. Então, ele está amortizando 47,1 toneladas de CO2 emitido por caminhão por ano, nessa condição de operação. Então, nós pensamos muito na eletrificação, e quem acompanha o mercado de logística, né, acompanha os problemas da eletrificação no segmento de transporte. No carro ele é muito mais desenvolvido, mas no transporte tem inúmeros desafios ainda a serem superados, porque quem trabalha com telemetria mede performance, mede consumo, entre outros, né? Tem a contrapartida do melhor desenvolvimento tecnológico ainda, mas muito pode ser feito, né? E isso aqui é uma redução de 33,3% nas emissões anuais, né? Porque é uma conta matemática. A cada 1 litro de diesel consumido, eu gero 3,2, de forma matemática
aproximada, né? O fator de conversão seria 3,2 kg de CO2 emitido. Nós estamos falando aí que existem diversas ações aí governamentais, empresariais aí para o meio ambiente e que daqui a pouco, olha, nós temos que replantar tantas árvores, isso aquilo. 30% do problema poderia ser resolvido unicamente com a educação do motorista, então. 30%, 30% de parte do problema, porque a inércia, né, é uma parte de todo o problema, né? Porque nós ainda temos toda a cadeia produtiva. Aqui não está mencionada a cadeia produtiva. Nós temos toda a cadeia produtiva de manutenção, toda a cadeia produtiva de produção de veículos, toda a cadeia produtiva de óleos lubrificantes, graxas, filtros, etc. Né? Toda a cadeia produtiva, toda a estrutura viária, né? Todo o carbono emitido para ampliar a estrutura viária, dentre inúmeros outros, pode ser parte de todo esse problema no caminhão. Só pela inércia eu já traria 30% de redução das emissões. Perfeito, importantíssimo esse ponto ali, e se vê o motivo pelo qual está se trabalhando hoje muito forte aí em países do primeiro mundo aí com relação à emissão do CO2, CO3 ali, né? E assim, a nossa conversa com o Alberto, né, ele falou que as empresas que emitirem até 160 mil toneladas de CO2 por ano, elas vão ter que resolver o problema até 2026. Não tem alternativa. Então, imagine um transportador, nós estamos aqui falando de 140 mil toneladas. Um transportador de 1.200 caminhões está acima de 160 mil toneladas. Um operador logístico, aí eu perguntei para ele ontem, mas como é que fica o cliente nosso, por exemplo, a Seara? Né? Como é que ficaria o operador logístico, a DHL? E aí ele, como especialista, falou, tem produto? No caso do fabricante, tem. Então, ele é responsável também pela redução dessa emissão. Então, o que pode ser feito, Jair, no meu entendimento? E é muito mais fácil. É muito mais fácil o embarcador, através de um projeto, um macro projeto, né, desenvolver isso a nível de empresa. Porque ele traz, por exemplo, um parceiro, né, que, no meu entendimento, tem que ser uma solução conjunta, não pode ser de forma fracionada, né, que traga a solução conciliada entre as três coisas para poder potencializar esse resultado, como eu falei no começo do podcast. Controlando a jornada de trabalho do motorista, controlando e projetando todas as economias dentro de todo o planejamento logístico, né? Medindo todos os tempos e movimentos, né? Porque uma coisa é você planejar, outra coisa é realizar, e ligando isso à telemetria do veículo, né? E aí, através desses dados ainda, o próprio embarcador sugerir para o transportador assim, compra esse caminhão porque esse caminhão me emite 10 toneladas a menos de CO2. Porque aquilo que não for neutralizado, amenizado ou amortizado vai ter que ser, vai fazer parte de um problema maior lá em 2026. E isso cria uma cadeia, né, de procura de todos os fabricantes de cada vez ser mais eficiente nesse sentido, né? Porque há uma cobrança, eu comprei esse caminhão porque ele é 10% mais eficiente. Todas as outras marcas vão correr também para produzir um melhor ainda, ou vai chegar ao ponto de melhor eficiência, que é um ponto de equilíbrio, que daí é o mais saudável para todo o mercado. E olha que negócio interessante. Às vezes nós vamos muito pelo modismo, né? Então, quando eu vou para a eletrificação, eu não estou falando que não tem que ir. Eu acho que tem que ter alternativa. Mas eu conversei com um engenheiro da Ford, ele me falou que o melhor modelo no entendimento dele é o carro híbrido. A eletrificação no carro, por mais desenvolvido que esteja, ainda é um grande desafio para o mundo. Então, nós estamos indo num viés louco de eletrificação, procurando o ótimo, e nós não estamos fazendo o bom. Né? E a inércia, nós temos lá, não sei, 20 itens para falar, nós falamos da inércia, não falamos de nenhum outro por enquanto. E só a inércia, lógico, por óbvio, ela é uma dos principais itens, né, que traz mais resultado, e aí tem uma correlação direta com todos os outros, né? Não vai ter o mesmo impacto, a mesma proporção, né? Mas eu quis começar pela inércia para mostrar que se você só fizer inércia, você já tem uma correlação direta e significativa de redução de custo, de uma redução do impacto ambiental que a sua empresa está gerando,
né, numa condição de melhorar o planeta, porque a gente fica nesse discurso de melhorar o planeta, mas aí eu pergunto, o carro que eu compro é um carro econômico ou um carro que gasta? Eu desligo o meu ar-condicionado no dia que eu posso desligar, para ter uma eficiência de 3% a mais de combustível? Eu estou andando a 150 por hora nas estradas ou eu ando a 80 ou a 100 por hora? Nós mostramos essa correlação aqui. Resguardadas as devidas proporções, a tradução é a mesma. Todos Aí eu são quero que a minha responsáveis. empresa e o governo façam, né, pratique programas caríssimos, né, envolvendo CAPEX altíssimos, mas eu não faço no meu, que eu já tenho na mão. Então, é essa reflexão que eu quero trazer, né? É por isso que me aprofundei tanto nos dados, né? Por isso, isso aqui, além de todo o histórico profissional, né? Isso está sendo possível pela abertura das portas da Ravex, né? Que abriu todas as informações de maneira irrestrita, né? Nós estamos trabalhando com a integração full de Redecan, né? Tenho certeza que vai ter muita coisa que vai ser produzida pela Ravex em termos de melhoria, de desenvolvimento tecnológico, que vai propiciar aos seus parceiros, né, e aos parceiros que devem de vir aí ao longo do tempo, né, talvez os que são conscientes a essa movimentação, né, de forma mais acelerada, para que a gente esqueça, que a gente também leve em consideração a questão econômica do dinheiro, porque tudo é dinheiro, mas que através disso, sem gerar CAPEX, através do OPEX, nós consigamos verdadeiramente transformar o mundo com ações simples. Perfeito. Acredito que nós vamos ter que estudar muito pelo que você me passou. Nós estamos no slide 8 de 28, né? Tem muito conteúdo ainda, mas eu não queria deixar o público sem ter a visão de quais são os outros assuntos. Com certeza vão ter que retomar, mas eu queria uma pincelada ali de quais são os outros indicadores ali para a gente preparar o ambiente para já agendarmos uma próxima conversa, né? E a gente ter o tempo de finalizar ali com orientações, né? Ou seja, de tudo que é feito, qual o caminho que a gente tem que rodar. Mostra para nós aí de todos os demais itens ali, para a próxima edição ali, o que a gente comentaria, o que é importante. Nós ainda temos muito por falar, né? Outro item que é muito significativo, tão significativo quanto a inércia, é a pressão do pé no acelerador. Saber fazer isso é uma ciência, né? Manter isso tem que ter muita resiliência, né? Tem que ter muita firmeza de propósito, e a partir desses dois tem vários outros correlatos, mas a gente vai falar muito de marcha lenta, né? A gente muitas vezes para em algum lugar e fica lá por minutos, né? E quando isso vai para o que é importante do dado? O que é o legal do dado? Porque o dado transcende a nossa sensação. Porque se eu ficar, como, por exemplo, eu falei de marcha lenta agora. Se eu ficar 1 minuto com o carro ligado, se eu ficar 2, eu não faço a contagem lógica disso. A visão para os nossos leigos, velho, né? Cheguei no posto de combustível para pedir uma informação, qual é que é o melhor caminho para tal lugar. Ah, mas eu fiquei 1 minutinho só e nem saí do caminhão. Quanto representa esse 1 minutinho? Agora, não, eu só fui no banheiro, aí larguei ele para abastecer, mandei o cara abastecer e fui no banheiro e voltei. Mas não desliguei, deixei ele ligado por ar-condicionado ou por costume. Na nossa visão, aquilo não gastou, aquilo não gerou uma diferença, mas faz o somatório, né? O quanto que é, né? Então, marcha lenta é você estar com o caminhão parado em uma posição desnecessária. Uma situação diferente, por exemplo, de eu estar num semáforo, né? Aí ali eu não tenho muito o que fazer. Só que ao pensar nessa situação, os carros novos já vêm ali com auto-stop ali. Se eu cheguei num semáforo, ele se desliga sozinho. Para ver a importância que é, os fabricantes todos já estão trabalhando nessa linha de visão, né? E a gente não orienta o nosso motorista para ir nesse mínimo detalhe. Então, marcha lenta também faz diferença hoje no resultado. Faz diferença. A outra coisa, né, aproveitando até a questão do RPM dentro de serra, vamos falar um pouco sobre as faixas de rotação. Como é que eu me movimento nas faixas de rotação e como é que essa movimentação me gera mais economia ou menos economia, né? Contextualizando isso.
E aí já começam assim, começa a ter outros tipos de derivações, né? A gente já pode calcular. Aí nós vamos falar da manutenção preventiva, o quanto eu reduzo, né? Nós vamos usar o exemplo do Scania Plus que eu te falei, né? Isso sim, você falou assim, muito bem pontuado quando você falou com os carros do auto-stop. Então nós estamos propondo uma coisa aqui que os carros já têm. Muitos já perceberam essa movimentação, né? Quando ele vai lá para o custo de manutenção, nós já fazíamos isso, não vou usar o termo próprio, né? Mas nós já fazíamos isso na década de 90. Nós já prolongávamos a troca de óleo, lubrificante e filtros, porque nós analisávamos o nosso óleo e era proveniente da condição de operação do motorista. Né? Vai falar isso no próximo bloco. Né? Nós temos também a utilização do freio motor, que é totalmente contrário, a eficiência dele e a forma como ele tem que ser operado é totalmente contrária ao que nós falamos aqui. Ele está na contramão do RPM. A gente vai mostrar isso no próximo bloco. Né? Outro tema importantíssimo, nós vamos falar sobre a utilização de freio de serviço. Na previsibilidade, na preditividade e na própria condução do veículo. E quantas centenas de vezes, né, milhares de vezes nós usamos ele de forma desnecessária. Conciliado a isso, a gente vai abordar também a frenagem brusca, né? O quanto representa isso, inclusive, no consumo de combustível, além da segurança, essa intensidade de uso do freio, né? Outra coisa que nós vamos falar, né, na condição de condução dentro de serra, outros fatores agregados que levam economia. Nós vamos fazer também a correlação, nós mostramos lá o tempo de viagem, a velocidade, né, que a partir de 145 km por hora, né, eu vou só ganhando um minutinho a mais de tempo, né, mas também na questão econômica, né, como é que quando eu trabalho no caminhão com velocidades finais mais baixas, quanto é que representa isso? Isso é muito dinheiro, é pouco? Como é que é isso? E aí também nós vamos abordar aquela questão que eu falei da inércia, da velocidade, né, proveniente da economia, aproveitando a inércia, né, desmistificando esse conceito de que tem que ser 80 por hora, tem que ser 90 por hora e assim por diante. Nós vamos falar sobre rotação do motor. Eu fiquei assim, foi muito gratificante escutar você falar da Fórmula Truck, né? Falar para o piloto assim, dá mais uma aceleradinha que o motor aguenta, mas não passa dessa rotação antes dessa curva. Né? O quanto vocês evoluíram com telemetria e o quão precisa essa telemetria para falar para o piloto o seguinte, agora não acelera mais, que daqui para cá a possibilidade de ruptura de uma biela, entendeu? É quase certa. De dosar a máquina. E o que é a telemetria para a Fórmula 1? É dosar a máquina. É dosar a máquina para curva, é dosar a máquina para reta, é dosar a máquina para arrancada, é dosar a máquina para freagem. Isso aqui é exatamente... se você pegar e traduzir tudo aquilo lá, que ele trabalha na faixa de potência, trazer para o caminhão, é faixa de torque ao contrário disso. Né? Tudo que eu tenho que fazer, não fazer, para ter o melhor, manter a minha performance, né, de tempo com menos custo. Aceleração brusca, né? O que representa essa rampa de aceleração? No que ela é benéfica ou no que ela é maléfica? E será que ela é benéfica? Quais são as consequências? Eu escrevi um artigo agora esses dias sobre a chuva, o aliado secreto no LinkedIn, chuva, o aliado secreto da economia e da segurança. Mas toda a literatura fala o seguinte, se chover fica mais perigoso, eu tenho aquaplanagem, eu tenho óleo na pista, eu tenho graxa, né? Eu posso derrapar, eu posso ter um acidente. Mas a chuva te faz você baixar a velocidade. E baixando a velocidade, eu baixo faixa de torque, de potência, eu baixo a rotação. Então, eu trago mais segurança, às vezes, não menos.
Perfeito. A chuva refrigera motor, a parte tem de força, refrigera pneus, entre outros, né? Na verdade, a chuva é um aliado porque você cumpre procedimentos que deveriam ser cumpridos 100% do tempo. Então, De- ela vira um problema quando você, na chuva, excede a velocidade, na chuva quer fazer uma ultrapassagem indevida, ali é que eu tenho Isso a mesmo. dificuldade. Trabalha numa velocidade acima do limite, né? Por que tombou a 60? Ele estava só a 60, não podia ser 60, tinha que ser 40 a curva, né? Por que derrapou a 80? Porque não podia ser 80, ela tinha óleo, tinha graxa, alguma coisa assim, tinha que ser 60 por hora. Então ela é um aliado secreto, né? A velocidade em curva a gente vai explorar também como é que é essa correlação no consumo de pneu, né? Nós vamos explorar um outro inimigo invisível, né? Eu publiquei um artigo sobre isso, que é a resistência mecânica do ar. Como acontece isso a partir do momento que eu vou aumentando a minha velocidade, né? Ela chega a ser, ela não é aritmética, ela é exponencial, né? Na, no desenvolvimento de mais velocidade, né? E aí entra na correlação de tempo, entra na correlação de consumo, né? Naqueles tempos, inclusive, a resistência mecânica do ar interfere significativamente no tempo de viagem e no consumo de combustível, né? E aí vamos fazer também uma correlaçãozinha no desempenho por marcha, né? Traduzindo um pouco na condição, né, do dente de serra, das faixas de rotações, e nós teríamos ainda muito mais. Mas aqui estão todos os principais para refletir. Pô, só para te dar um resumo ali, nós já ficamos quase 10 minutos para dar um resumo do que vai ser o outro programa, né? Foi muito bom, realmente, muita informação técnica, informação importante e que traz a diferença do que a Ravex planeja entregar, né? E que mesmo ela tendo ou tentando ir na maestria, como os fabricantes estão tentando, ainda assim a gente tem muito a trilhar, a gente tem muito ainda a modelar as nossas informações como elas são apresentadas, a maneira como cada cliente precisa fazer a sua leitura para chegar no ponto ideal, mas que hoje não tem outro caminho, né? Só existe isso, é orientação, é treinamento, é foco, e aí aqui a empresa do Rodrigo está tá focando, está trabalhando para ser das referências aí nesse segmento, né? Eu queria, Rodrigo, que tu tentasse me dar aí de 3 a 5 pontos aí de lições, né, que a gente podia estar transmitindo para o nosso transportador ou embarcador. Quer dizer, se você hoje conversar com cada novo cliente teu e te dar, olha, os 5 principais pontos, quer sair para uma visão de direção perfeita, de resultado perfeito, onde é que eu tenho que começar a trabalhar? Ou quando tu executa os teus trabalhos, por onde tu começa, quais são os pontos principais? A primeira coisa, Jair, que eu tenho falado muito, né, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar com o público, é tratar a empresa como empresa, né? E eu vou transcender um pouquinho da telemetria. A gente desenvolve trabalho brilhante financeiro, dilata prazo de pagamento e encurta prazo de recebimento. Gera um caixa muito legal. E depois o teu fornecedor te aumenta 2 vezes mais do que você ganha de juro na troca de recebível, por exemplo. É um exemplo muito simples, né? E aí, vindo para a telemetria, eu não vejo a telemetria por si só gerando todo o potencial de resultado que ela pode gerar, conciliado a outras ferramentas de gestão, né? E principalmente a mudança de cultura. No, no programa que nós gravamos com o Malta, ele falou de mudança de cultura, da governança, né? Então, a mudança tem que partir da cabeça. E eu quero enaltecer isso, porque eu só cheguei até aqui hoje por uma pessoa chamada Luciano Ravanello, do Grupo Ravanello, que me abriu as portas para a transportadora dele. Na verdade, foi a atual esposa, né, a esposa dele, né, a Fernanda Ravanello, que me indicou para trabalhar lá, e ele me deu a chave do cofre para tocar a transportadora dele. E é a partir de uma cabeça disruptiva de que tudo sempre não está certo, né? No sentido de que tudo está errado, mas no sentido de que tudo pode ser melhorado, é que veio esse aprendizado. Então, é trabalhar a empresa como empresa. E a telemetria está diretamente ligado à gestão logística, diretamente ligado ao controle de jornada de trabalho do motorista, que é a gestão logística, né? Não tem como ser diferente disso. A outra coisa, no meu entendimento, é que
o empresário tem que entender que até aqui deu certo para ele tocar do jeito dele, né? Talvez dê certo por mais tempo, só que eu não sei quanto é esse mais tempo. Então ele tem que ser cercado de pessoas melhor do que eles, pessoas que trabalham as informações da empresa dele e que deem sugestões de movimentação calcadas em números. O que nós estamos fazendo aqui de telemetria, o que todo mundo está fazendo no mercado é o seguinte: reduz tanto aqui que vai dar mais ou menos isso. Se você fizer isso, vai dar uns 10% de economia. Nós estamos falando para ele o seguinte: se você fizer isso, vai dar isso de economia. Estamos saindo da percepção para a técnica, né? Nós estamos falando de dados científicos ali, comprovando as teorias. Isso mesmo. O dado serve para te orientar. Se você não quer fazer, e aí precisa também da habilidade, né? De acordo com como é o planejamento da tua empresa que você objetiva, você ajusta isso, mas você molda a tua realidade. E aplicar a telemetria, por que telemetria muitas vezes não dá certo na maioria das empresas? Porque a telemetria tem que ser aplicada, né? E aí na governança a gente fala isso. Ela tem que ser moldada à cultura da empresa. Tem empresas que são mais aptas, menos aptas, tem empresa que tem mais valores para alguma coisa e menos valores. Você falou muito bem anteriormente. Então a telemetria ela é customizada. Quando entenderem que a telemetria, sendo customizada, até porque cada caminhão, embora o conceito é igual, ele tem uma customização própria, nós vamos começar a extrair resultado e aí nós vamos ver que a telemetria vai me trazer muito resultado, que até então não era percebido. E eu acho que o último ponto, você falou em 3 pontos: preparação, treinamento e formação. Não espere, né? O Carlos Augusto falou para nós, né, quando ele estava conosco, não espere que pagando R$3.000 para um gestor, ele vai ter a capacidade de traduzir isso aqui e colocando ele no fogo da operação. E não é culpa dele. A culpa é de quem toma a decisão. Porque eu tenho que colocar pessoas preparadas que tenham o dom para aquela atividade, porque a pessoa pode ser excepcional numa outra atividade. Uma pessoa da área administrativa não vai conseguir fazer isso aqui. Ele vai fazer leitura de dados, mas ele não vai conseguir transmitir conhecimento e preparar e treinar. E aí é assim, Jair. O empresário gasta mais de 2 milhões, às vezes, num caminhão, num conjunto frigorífico, né? Um tanque isotérmico, que é caro, né? E não quer gastar 5 mil na formação de um motorista. Não quer gastar 5 mil na formação de um instrutor, um motorista padrinho, como a Fabete chama, por exemplo. Não vai chegar a resultado. Tem que ter investimento. Por que ele quer um caminhão mais econômico e os caminhões são mais econômicos? Porque houve investimento, ele paga esse preço. Né? E aí ele coloca uma pessoa, né, com a maior boa vontade do mundo, que não está preparada para conduzir uma tecnologia de R$2 milhões para ir lá regular o termoquim dele sem saber como é que regula, não sabe as consequências dos efeitos. Né? E na Fabete a gente está tentando levar essa cultura nova, essa cultura da praticidade, da aplicabilidade. Acho que esses 3 pontos, se forem bem explorados, levam a um resultado diferente. Extraordinário. Aproveito aqui para já mandar um abraço lá para nossa equipe lá da Fabete, lá em Concórdia. Os próximos dias aí teremos eventos lá pela região, mudanças ali, que está vindo uma parceria muito bacana, né? E mudando também as nossas concepções, né? De problemas, de como tratá-los, ou seja, trazer a experiência do campo, do motorista, do transportador para dentro da nossa engenharia, para não parar de evoluir, né? E principalmente estudar muito, né? Ou seja, o dia de hoje foi uma aula aí para nós levarmos para a nossa engenharia para olhar todos os pontos aí que fazem diferença nessa condição perfeita, como que a gente pode melhorar a inteligência artificial do nosso equipamento, melhorar as leituras, mudar os gráficos de apresentação para ter justamente uma tomada de decisão e orientativa para esse resultado, né? Só tenho a agradecer aí a oportunidade, estávamos falando muito mais do que o nosso tempo normal, né? Você excedeu todos os números ali, mas realmente um conteúdo técnico exige isso, né? Não basta dizer, isso é bom ou é ruim. Tem que realmente mostrar, provar que aquilo realmente vai trazer resultados. Obrigado, Rodrigo, e ficamos esperando já o próximo episódio ali, que ficou muito conteúdo para trás ali, né? E nos próximos dias já teremos uma nova agenda. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.